Bom dia novamente a todas, todos e todes. Caros deputados e deputadas, sobre essa decisão da Justiça para a retirada da capela de Nossa Senhora da Boa Viagem lá em instância, não se trata de uma decisão simples e nem de um debate superficial. E é justamente por isso que precisamos ter responsabilidade ao tratar desse tema. O papel, enquanto representante do povo, é exatamente esse: mediar, escutar e buscar soluções que equilibrem os interesses em jogo. Porque aqui não se trata de escolher entre preservar a história ou proteger o meio ambiente. Trata-se de garantir que ambos sejam respeitados. E a gente sabe que quando os poderes querem prevenir ou que não aconteça algo desastroso, como pode acontecer lá com a capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, no instante o governo intervém. Por isso que é preciso a gente, como parlamentar, discutir esse tema de forma mais apropriada. Por isso, senhor presidente, eu sugiro a realização de uma audiência pública com a presença da comunidade local, representantes da igreja, especialistas em meio ambiente, a Justiça, a Prefeitura Municipal de Instância, o Governo do Estado e todas as pessoas que estão interessadas em proteger e também resolver essa situação. Para que os encaminhamentos sejam realizados de forma transparente com a participação popular. Também é necessário acionar os órgãos de proteção ao patrimônio histórico, como o IPHAN, que é muito importante fazer uma avaliação mais aprofundada sobre o valor histórico da capela e as responsabilidades reais de preservação. Por isso, e também fazer um debate sobre quais as alternativas que temos para resolver essa situação. Outro ponto é a solicitação de acesso e ampla divulgação dos estudos técnicos que embasaram a decisão judicial. A população tem o direito de compreender de forma transparente quais são os riscos e quais são as justificativas dadas pela Justiça. E reforço, este não é apenas um debate sobre uma capela, é um debate sobre como lidarmos com nossa história, com nosso território e com o nosso futuro. Que possamos conduzir esse processo com seriedade, responsabilidade e compromisso com o povo sergipano. Por isso que é muito importante, senhor presidente, a realização já solicito que a comissão responsável por esse tema possa indicar, sugerir estou sugerindo que possa realizar essa audiência pública. Agora, eu vou falar sobre o tema que afetou milhares de pessoas da Grande Aracaju nesse final de semana, que é a crise hídrica, que infelizmente está prejudicando a população sergipana. E é inadmissível que, após uma concessão bilionária, cujo valor de outorga ultrapassou bilhões, a realidade do povo seja o desabastecimento crônico. Este fim de semana, a Grande Aracaju presenciou mais um momento de falta de água por conta de rompimento de adutora.
Isso é a negligência, né, da empresa responsável, né, para que essas situações sejam evitáveis. O Sindisan fez uma denúncia que precisa ser apurada. O abandono deliberado das estações de tratamento, elevatórios e captações, mesmo tendo recebido 360 milhões decorrentes do processo de concessão, a direção da ADESO parece ter virado as costas para a sua atividade fim, que é a captação de água. Infelizmente, isso deve ser proposital, porque o que eles fizeram antes, né, de vender a DESO, sendo a empresa, uma das empresas de abastecimento de água no Brasil que mais dava lucro, não investia para tentar resolver os problemas e com isso justificaram a venda da parte, né, de abastecimento de água. Agora, quero fazer isso com a parte de captação, né, não usar o dinheiro para resolver a solução e, quiçá, justificar também a venda dessa parte que está na DESO. O cenário descrito é de equipamento se deteriorando e condições de trabalho deploráveis. E aqui cabe a pergunta que não quer se calar. Onde foi parar o dinheiro da venda da DESO? Por que a prioridade não foi a manutenção operacional para garantir que a água tratada chegue a Iguá e, consequentemente, ao cidadão, evitando rompimento de adutora e desabastecimento? O Sindisan alerta para um risco iminente. Se a DESO não cumprir os contratos de fornecimento devido ao sucateamento de suas plantas, será alvo de muitas de multas pesadíssimas, né, para solucionar o problema e também sucatear mais ainda a DESO. Isso nos leva a uma suspeita sombria que paira sobre o governo Mitidieri. Estariam eles sucateando a companhia propositalmente para vender também a parte de captação e tratamento? Estariam preparando o terreno para, no futuro próximo, justificar uma privatização total sob o argumento de uma falência que eles mesmos ajudaram a construir? Não podemos aceitar que o patrimônio dos sergipanos e sergipanas seja destruído para alimentar lucros de empresas privadas, enquanto o povo sergipano padece sem água para beber e se higienizar. Esta casa precisa agir com transparência sobre os investimentos da DESO e cobrar a responsabilidade da Iguá. Água é vida, é um direito humano e não mercadoria para ser jogada no balcão de negócios das privatizações. E, pasmem, né? O governo, para tentar resolver essa situação, tem uma novidade que a gente fica em dúvida, o quanto isso será resolutivo. E a última novidade do governo é da Iguá para tentar amenizar a crise de abastecimento de água no estado, é a assinatura de um termo de parceria técnica entre a DESO e a Iguá. Isso é um termo, né? Isso vai ser um termo de parceria técnica entre as duas empresas, onde a DESO prestará consultoria técnica para a Iguá na manutenção de adutoras. Na divulgação do acordo, foi destacado a experiência histórica
das equipes da DESO, reconhece a qualidade do trabalho da DESO, o que vai melhorar a resposta a questões que possam surgir, garantindo melhor eficiência no abastecimento de água para a população sergipana. Essa parceria, senhor presidente, é o atestado da incompetência da Iguá Saneamento na gestão dos serviços de abastecimento de água e esgoto e o atestado de cara de pau do governo do estado de Sergipe, que fez a pior iniciativa para o povo de Sergipe, que foi vender a DESO. Privatizaram a empresa, entre outros argumentos, diziam que a empresa não tinha mais condições de gerir o serviço de abastecimento de água e esgoto e nem de garantir a capacidade técnica de propor soluções para os gargalos históricos do sistema. Pois bem, chegou a Iguá, crise hídrica, incompetência da prestadora de serviço, governo inoperante e, depois de todo o sofrimento do povo sergipano, a resposta dada é firmar uma parceria com a DESO para utilizar sua capacidade técnica e experiência. E parece ser uma piada ruim, mas parece ser uma piada, porque é inadmissível. Isso demonstra o que a gente sempre dizia. A DESO tinha condições, sim, de fazer o abastecimento. O que faltava e o que falta é interesse dos gestores para investir, né, o lucro da DESO, né, e também investir, né, sobre a valorização dos profissionais. Isso só comprova, né, o que a DESO tinha plenas condições de continuar operando o sistema de abastecimento de água e esgoto de Sergipe. E o problema não era a falta de capacidade ou competência da empresa pública, mas a necessidade de privatizar o serviço público essencial para a população e agora, né, quiçá, né, usar num processo eleitoral. E quem sofre com isso é o povo sergipano, que continua pagando a conta por um serviço que, quando prestado, é de péssima qualidade. E também, né, além disso, tem de pagar, né, muitas das vezes, uma conta mais de 100% a mais do que pagava anteriormente. Isso é uma vergonha. E sobre o tema, né, que até George provocou num grande expediente dele, mas ele não falou, é sobre a decisão da Justiça para a substituição, né, dos servidores comissionados, né, por concursados da ADEMA. Porque na semana passada, a Justiça de Sergipe deferiu parcialmente a decisão que obriga a ADEMA e o governo do estado de Sergipe a fazerem uma reformulação no órgão para a substituição de servidores e servidoras comissionadas por servidores e servidoras concursadas, algo que a gente sempre alerta aqui e que a gente cobra, porque quando é concurso público, as empresas, né, o Estado, ele se fortalece mais e não por indicação política. A decisão assinada pelo juiz Marcos Oliveira de Pinto, da 12ª Vara Civil de Aracaju, reconhece irregularidades no funcionamento da DESO pela utilização de servidores comissionados e cedidos em função de fiscalização, licenciamento ambiental, né, que está sendo foco de investigação, né, muitas dessas licenças ambientais irregulares, e aplicação de multas. Funções que, por lei,
deveriam ser exercidas por servidores concursados e com estabilidade. A decisão prevê ainda que a ADEMA e governo do Estado de Sergipe criem um cronograma de substituição de servidores comissionados e cedidos por servidores públicos concursados. Essa notícia faz lembrar da outra que repercutiu na imprensa sergipana meses atrás, que publicizava investigação da Polícia Civil para apurar denúncias de um esquema de fraudes de liberação, né, ambiental de pelo menos 22 licenças ambientais autorizadas por servidores comissionados. Por isso, que nossa mandata defende a realização, né, do concurso público, já falei aqui, para o preenchimento dos cargos públicos, porque o servidor concursado consegue, na maioria dos casos, resistir de assédios e tentativas de suborno, denunciando esquemas e realizando um trabalho benéfico para toda a população. Quero aqui dar meu apoio à luta dos aprovados no último concurso da ADEMA, que estão denunciando a farra dos cargos comissionados no órgão e cobrando do governo a convocação e nomeação das e dos aprovados no concurso para a ocupação dos cargos da ADEMA urgentemente. Espero também que os órgãos de fiscalização e controle promovam uma revisão nas 22 licenças, e devem existir muitas, né? Porque esse escândalo das licenças ambientais não vem de agora. Eu acho que deveria fazer, né, um histórico também de várias licenças irregulares que já foram emitidas aí nos últimos anos. Né, suspeitas de fraudes e em todas as licenças ambientais emitidas, né, por servidores comissionados ou cedidos nos últimos anos pela ADEMA. É isso, senhor presidente. Por fim, né, mais uma vez, quero agradecer, né, todas e todos que enviaram centenas, né, de mensagens, né, parabenizando pela passagem dos meus 53 anos. Ontem a gente fez uma confraternização e fiquei muito feliz, deputado Chico, né, de sentir, né, o carinho de algumas pessoas, nesse momento, várias amigas minhas, né, que também ultrapassaram a expectativa de vida da nossa população, que, pasmem, é de 35 anos. Não existe agrupamento, Chico dos Correios, né, no mundo que tenha uma expectativa dessa. Então, por isso que não é só um aniversário, né, comemorar, né, a luta, né, por garantia de direitos, né, na diminuição de violência, na quebra de preconceitos, né, na desconstrução, na verdade, porque a gente não, como o machismo, o racismo, a LGBTfobia, deputados, são estruturais, né, são comportamentos estruturais na nossa sociedade. A gente precisa conhecer, né, a gente aprender com a diversidade, respeitar, e com isso, aos poucos, ir desconstruindo comportamentos que são naturalizados, né? Porque muitas pessoas gostam de dizer, Carminha, não, eu não sou machista, jamais. Lavo até os pratos em casa, né? Alguns homens dizem isso. Não sou racista, né? Não tenho... eu não sou LGBTfóbica. Tenho até um amigo, né, ou então um cabeleireiro que é gay, né, querendo minimizar, mas o racismo, a LGBTfobia, como o capacitismo também, né, o machismo, a misoginia, muitas das vezes são sutis, a gente não percebe. Por isso que é muito importante a gente reconhecer,
para que a gente possa, aos poucos, ir desconstruindo e vivendo numa sociedade com mais amor e respeito. É isso, seu presidente. Obrigada aí pela fala. Amanhã estaremos aqui novamente. Ainda no grande expediente, com a palavra o deputado